Bom dia, oitavo ano! Tudo bem, turma? Na aula de hoje nós vamos iniciar aí um novo conteúdo. Então peguem na apostila de vocês, abram aqui na página número 32. Nesse capítulo nós vamos estudar sobre proporcionalidade. Então ontem eu já comecei a adiantar ali com vocês sobre as grandezas, né? E a primeira grandeza que nós vamos trabalhar é as grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também, né? Lembra que na aula de ontem eu dei alguns exemplos para vocês de grandeza diretamente proporcionais e também de inversamente proporcionais, que são quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá? Nós vamos ver vários exemplos aqui durante a aula. Então, olha só, aqui na página 32, nós temos as imagens ali de bicicleta, né? E ali ele fala, as bicicletas compartilhadas já são uma realidade em algumas cidades brasileiras. Atreladas a aplicativos inteligentes, elas podem se tornar uma maneira bastante eficiente de melhorar o trânsito e de diminuir a poluição do meio ambiente. Ao mesmo tempo que contribuem para a saúde dos usuários desse meio de transporte, alguns dos aplicativos utilizados trazem informações como o tempo de uso e o número de quilocalorias gastas, né? Então, quilocalorias ali que a pessoa vai gastar em estar utilizando aí a bicicleta. E ali nós temos 3 perguntas, né? Que é para vocês, não precisa responder, mas é para a gente discutir, tá? Então, olha, a primeira pergunta. Quais as vantagens de se optar pelo uso da bicicleta como meio de transporte? É para vocês refletir sobre essa pergunta, né? Quais são as vantagens que uma pessoa que utiliza aí como meio de transporte a bicicleta que ela vai ter? Na questão 2, considere que uma pessoa com 75 quilos, que uma pessoa de 75 quilos queima em média 800 quilocalorias se pedalar em um ritmo normal durante 10 minutos, mantendo o mesmo ritmo, quantas calorias uma pessoa gastará se pedalar por 1 hora? O tempo de atividade e a queima de quilocalorias são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, ó, quanto mais tempo eu andar de bicicleta, é claro que mais eu vou queimar as minhas quilocalorias, né? Então, se uma grandeza aumenta e a outra também, o que elas são? Elas são diretamente proporcionais, né? Quanto mais eu andar, quanto mais tempo ficar andando de bicicleta, mais quilocalorias eu vou queimar. Então, por isso é uma grandeza diretamente proporcional, tá? E aí depois na última questão. E as grandezas, velocidade média de tempo e de atividade são diretamente ou elas são inversamente proporcionais? Então, ó, as grandezas de velocidade média e de tempo de atividade, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, vamos dar um exemplo aqui de grandeza de velocidade, né? Então, olha só. Se 2 carros, 2 veículos ou qualquer meio de transporte saírem do mesmo ponto, né? Os dois vão sair do mesmo ponto, e aí um deles vai andar mais rápido, né? Vai andar mais rápido e eles vão chegar no mesmo destino. Aquele que andar mais rápido, é claro que ele vai demorar menos tempo para chegar até o seu destino, né? Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional, né? Se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo aí de chegada na onde eu preciso chegar, né? Então, a grandeza aí de tempo e de velocidade sempre vão ser aí inversamente proporcional, né? De tempo, olha só, digamos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma máquina, né? Uma máquina, se ela trabalhar aí 3 horas, ela vai produzir, digamos que fosse uma máquina de produzir roupas. Uma máquina que fica 2 horas produzindo roupas, ela vai né, fabricar ali um número de roupas. Se ela ficar mais tempo produzido, claro que vai aumentar, né, aí o número aí de peças que ela vai estar confeccionando. Então, quer dizer que o tempo ali e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. E aqui na página número 33, nós vamos começar a trabalhar com a grandeza, primeiro, diretamente proporcional. E ali nós temos um exemplo. Considere que uma pessoa de 75 quilos queima, em média, 80 quilocalorias se pedalar em ritmo normal durante 10 minutos.
Então, se ela ficar 10 minutos ali pedalando no mesmo ritmo, ela vai queimar 80 quilocalorias. Imaginando que ela mantenha o mesmo ritmo dessa atividade, completa a tabela abaixo com as informações que estejam faltando. Então, ali na tabela, nós temos o seguinte. Nós temos o tempo, que está ali em minutos, né, o tempo da atividade, e aqui embaixo nós temos a quilocaloria, que essa pessoa ela vai estar aí queimando, tá? Então, olha só, se ela praticar 10 minutos, vai queimar 80 calorias. Agora, se ela praticar aí 20 minutos, quantas calorias que ela vai gastar? É o dobro de 80, né? Então, 80 mais 80 é igual a 160, né? Se em 10 minutos ela vai queimar 80 quilocalorias, em 20 ela vai queimar aí 160. Aí depois aqui, ó, nós temos mais espaço para preencher. 30 minutos, aí com 30 minutos, quanto que ela vai gastar? Ela vai gastar 3 vezes 80, né? E aí 3 vezes 80 é igual a 240. Aí depois ali ele fala se for 40 minutos. Então também seria 4 vezes 80, aí que seria igual a 320. E aí se ela ficar 50 minutos naquele mesmo ritmo, seria 5 vezes 80, aí que vai dar 400. E por fim, 60 minutos ali que seria aí 1 hora, então seria 6 vezes 80, então seria igual a 480 quilocalorias. E aí depois disso tem uma questão para a gente resolver ali embaixo, que fala assim, ó, o que ocorre com o número de quilocalorias quando dobramos o tempo dessa atividade? Então, quando dobra o tempo da atividade, o que acontece com a quilocaloria? Ela dobra também. Nós observamos aqui na hora de preencher de tabela, né? Nós vamos completar. Então, se dobrar o tempo, né, quer dizer que vai dobrar também aí o valor da minha quilocaloria, porque olha só, aqui era 10 minutos, dobrou, né? Dobrou, o dobro de 10 é 20, né? Então, dobrou aqui também o valor. E aí depois, na próxima questão que tem para resolver ali também, fala assim, e o que ocorre com o número de quilocalorias quando triplicamos o tempo dessa atividade e quando dividimos pela metade? Então, olha só, quando triplica, né, de 10 aqui para 3, o que acontece com o valor da quilocaloria? Ela também triplica, né? E agora, se eu pegar esse valor e dividir, né, ali quando ele fala dividir pela metade, se eu dividir pela metade, o que vai acontecer? Também vai dividir pela metade aí o valor da quilocaloria gasta, né? Então, assim que nós vamos completar. Então, primeiro, vocês fazem lá com as palavras de vocês mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Deve se triplicar, ela triplica também. Ela triplica. E aí também nós podemos dizer aí que dividindo também vai correr pela metade também o valor da quilogramas, tá? E aí vocês completam com as palavras de vocês. E logo a seguir nós temos um gráfico ali que relaciona o número de quilocalorias gasta com o tempo de atividade. Então, olha só, como que está ali na nossa apostila? Ali nós temos os minutos. E aqui do lado nós temos as calorias. E lá ele está completo, é um exemplo só, mas eu quero fazer aqui com vocês no quadro. Então, olha só. Se em 10 minutos, então, ó, em 10 minutos são queimados 80 calorias, veja quantas quilocalorias são gastas em 1 minuto. Então, olha só, em 1 minuto, eu vou colocar o 1 embaixo do 10, porque aqui é o tempo, e aí eu quero saber quantas quilocalorias que eu vou gastar aí em 1 hora, né? Ou seja, que em 1 hora não, em 1 minuto. Então, olha só, eu posso chamar esse valor que eu não sei, um valor desconhecido, o valor da quilocalorias, de X, né? Para eu encontrar qual que é esse valor. E aí, como que ficaria aqui? Eu posso montar aqui. São duas frações, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso utilizar aqui a regra de 3, né? Posso multiplicar aqui cruzado a regra de 3. 10 vezes X é igual a 10X. 80 vezes 1 é igual a 80. E aí esse 10 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo, e aí 80 divididos por 10 é igual a 8, né? Então, olha só, em 10 minutos consigo queimar 80 calorias, aí com 1 minuto eu vou queimar aí 8 calorias, tá? Então, esse é um exemplo aqui
de resolver aí essa questão. E aí seguimos para a página de número 34, onde ele fala o seguinte: levando em consideração a informação apresentada na página anterior, complete essa outra tabela. Então, olha só, de acordo com essa parte aqui da explicação, nós vamos completar ali aquela tabela que tem o tempo de atividade em minutos e também aí as calorias. Então, olha só, né, ali ele começa, né, o tempo de atividade seria 1 minuto, e aí queima aí 8 quilocalorias, né? E aí, com 2 minutos, então se com 1 minuto queima 8 calorias, com 2 minutos vai aí queimar o dobro, né? Seria aí 16. Aí depois com 3 minutos, então seria 3 vezes 8 que vai dar 24. Aqui com 4 minutos seria 4 vezes 8 que vai dar aqui 32. Com 5 minutos seria 5 vezes 8 que vai dar 40. 6 vezes 8 aí que vai dar 48. E é para eu ir completando assim, né? Então, olha só, vamos completar até chegar lá no 10. Então, agora com o 7. Né? Então, se eu ficar 7 minutos fazendo essa atividade, então vai ser 7 vezes 8 que vai dar 56. Aí, depois, se eu ficar aí 8 minutos, então seria 8 vezes 8 que vai dar 64. Aí, depois o 9, então seria 9 vezes 8 que vai dar 72. E, por fim, aí o 10, né, que seria aí 10 minutos, 10 vezes 8 é igual a 80, né? Então, olha só, chamando de C o número de quilocalorias e de T o valor do tempo da atividade em minutos, a equação que expressa a relação entre essas grandezas é dada por. Então, olha só, é essa expressão que representa. Então, olha só, C aqui da quilocalorias igual a 8 vezes o tempo, né? Ó, para eu descobrir o valor da quilocaloria, não basta eu pegar o 8 e o multiplicar pelo tempo. Ó, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E assim por diante. Então, de acordo com isso, eu posso escrever aqui essa expressão. Nessa situação, nós temos duas grandezas relacionadas de maneira especial. Quando uma delas varia, a outra varia na mesma razão. Nesse caso, quando uma delas dobra, a outra dobra também, né? Se eu dobro o valor aqui do tempo em minutos, vai dobrar o valor da caloria gasta, né? E se triplicar, triplica também. Se uma delas for dividida pela metade, a outra vai ser dividida pela metade também e assim por diante. Então, duas grandezas com essas características variam sempre na mesma razão e elas são sempre chamadas de grandezas diretamente proporcionais, tá? Vocês podem passar de um canetão, um marca-texto, para vocês sempre estarem lembrando. Quando que isso ocorre? Então, ali ele tem a explicação, né? Olha só, nós temos lá assim, ó, y igual a K vezes o X, né? Ou isso é a mesma coisa aí que quando, né? Então, esse X está multiplicando aqui, ele pode passar para cá dividindo. Então, ficaria Y vezes X igual a K, né? Nessa relação, X apresenta uma grandeza, Y representa um valor correspondente e o K representa a razão entre os valores das duas grandezas. No exemplo em que nós escrevemos, nesse exemplo aqui, dessa situação, o valor de K é igual a 8, né, que seria o valor aqui da quilocalorias, tá? E aqui é a mesma coisa que aqui nós estamos registrando pela letra K. Lá pela letra C, aqui pela letra K. E ali ele fala o seguinte, o tempo resulta sempre no mesmo valor, ou seja, nós temos ali aquelas grandezas, né? Então, olha só, 8 sobre 1, 16 sobre 2, 24 sobre 3, 32 sobre 4 e assim por diante, né? E lá no final vai ficar 160 sobre 20, que vai dar 8. Isso ocorre porque o número de quilocalorias e o tempo de atividade são grandezas diretamente proporcionais. E ali nós temos um outro exemplo. E nesse exemplo ele fala assim, ó, em uma papelaria, o preço de cada impressão é o mesmo e 40 impressões custam R$10. Complete a tabela abaixo com o valor a ser pago para cada número de impressões indicados. Então, ali nós temos o número de impressões e temos aqui também o valor pago em reais. Então, olha só, ali na questão ele fala que 40 impressões, né, se eu for lá e pedir 40 impressões, vai me custar R$10.
E aqui nós temos, então, o número de impressões, então 40 vai custar aí R$10. E agora, se eu for fazer uma impressão, né? Então é só dividir 40 por 10, que eu vou ter quanto? 0,25. Então quer dizer que cada impressão ali custa 0,25, ou seja, 25 centavos. E agora, se eu for fazer 5 impressões, então se uma custa 25 centavos, 5 é só multiplicar 5 vezes 25 ali, que vai dar R$1,25. E agora, se eu for fazer 10 impressões, então é só multiplicar 10 vezes 25 centavos, que vai dar R$2,50. E agora, se eu fizer 0 impressões, nenhuma, não vou pagar nada, né? 20. Então, aqui o 20 eu poderia multiplicar o 20 vezes 25 centavos, ou posso somar R$2,50 mais R$2,50, que vai dar aí R$5, né? E aqui, ó, 25 impressões. Então, ó, 20 eu poderia somar, né? Porque o valor de 5 é o valor de 20 impressões, que é R$5, mais de 5, que seria R$1,25. Ou poderia multiplicar o 25 vezes o valor de uma impressão, que é 25 centavos. E isso seria aqui igual a R$6,25. Aí na questão B, o que acontecerá com o valor a ser pago se o número de impressões for reduzido pela metade? Então, se eu reduzir, se em vez de 40 impressões eu fizer 20, o que vai acontecer com esse valor, né? Esse valor ele também vai ser reduzido aí pela metade, né? E aí depois na próxima questão, o número de impressões, se ele for dobrado, se eu dobrar o número de impressões, o que vai acontecer com o valor? O valor ele também vai ser dobrado, né? Aqui eu falei da metade, né? 40, a metade de 40 que é 20, eu mostrei no 25. Então, se eu tinha 40 impressões, mas agora se eu for pegar somente a metade, em vez de 40 eu pegar 20, o que acontece com o valor? Ele também vai ser dividido pela metade. Era R$10, daí vai ser 5, então também vai dividir aí pela metade, né? Mas ali vocês podem ir concordando com as palavras de vocês, né? Então ele vai ser reduzido aí pela metade. E aí ele fala se o número de impressões for dobrado, o que vai acontecer? Dobra também, né? Se em vez de 40 cópias aí eu pedir 80, esse valor vai dobrar. Em vez de R$10, aí vai ser 20, né? E aí depois o número de impressões for dividido por 8. Então, ó, se eu dividir o valor por 8, vai ter quanto? Vai ser dividido por 8 também, aí esse valor. Então, sempre ele caminha assim, né? Se dobra, vai dobrar. Se divide, vai dividir também. E aí, aqui se dividir por 8, vai ser dividido por 8 também. E aí, a seguir, ele fala o seguinte: o número de impressões e o valor a ser pago são grandezas diretamente proporcionais? Sim, né? Se eu aumentar o número de impressões, o valor aí a ser pago vai aumentar também. Então, é claro que sim, né? Se eu aumentar, ele também vai aumentar. Essa daqui, ela é a questão C. Então, são grandezas diretamente proporcionais. O valor a ser pago pode ser encontrado multiplicando o preço de uma impressão pelo número de impressões realizadas. O preço de uma impressão nós vimos que é 25 centavos. E aí, porque 10, né, divididos por 40 divididos por 10 é igual a 0,25, que é 25 centavos. Chamando de M o número de impressões e chamando de P o valor total a ser pago por elas, uma equação que expressa a relação entre N e P é dada por, então, olha só, qual que é a expressão? P igual, aí é 0,25, que é o valor de uma impressão, vezes o N, né? Então, olha só, o P é o valor a ser pago, né? 0,25 é o valor de uma impressão, e N que seria o número de cópias, né? Então, olha só, qual que seria o preço? Então, o preço igual de 10 cópias, por exemplo. Então, 0,25 vezes o N, que seria o 10, 2,50. Então, para resolver, para completar essa tabela, nós poderíamos aí ter usado
essa expressão, né? E aqui nessa página 34 vocês têm acesso a um jogo que é muito interessante, tá? Sobre esse nosso novo conteúdo, peço que vocês acessem, tá bom? E ali na página 35, podemos marcar no plano cartesiano os pontos que representam o valor a ser pago em relação ao número de impressões. Observe que o número de impressões é sempre um número inteiro, não negativo, pois não faz sentido considerar um número não inteiro de impressões, né? Como 2,7, eu não vou mandar imprimir lá 2 páginas e meia, né? Vai ser cobrado o valor total. Ou 3,1 e assim por diante. Ou ainda um número negativo de impressões. Me veja aí, menos 3 impressões, não tem como, né? Então, assim, o gráfico deve ser construído apenas nos pontos e não em linha reta, que siga os pontos. Aí ali, ó, tem a imagem do gráfico para vocês olhar, e ele pergunta qual que é o valor a ser pago por 28 impressões e por 36 impressões. Então, olha só, nós podemos utilizar aqui essa fórmula aqui para resolver, né? Então, ó, aqui, essa daí é uma questão que nós temos ali na página do número 35. Então, olha só, primeiro, 28 impressões. Qual que vai ser o preço a ser pago? Então, uma impressão, ela custa 25 centavos. E agora, 28 impressões custa quanto? Então, qual que é o preço? Então, 0,25 vezes 28 é igual a 7. Então, quer dizer que esse valor a ser pago aí seria de R$7. E aí, nessa mesma pergunta, ele quer saber também de 36. Então, utilizo a mesma fórmula. Preço igual ao valor de uma impressão, vezes aí 36, que é o número, né, a quantidade aí de impressões que eu quero. Então, 0,25 vezes 36 é igual a 9. Então, seria aí R$9, né? Então, se eu imprimisse aí 36 folhas, eu ia pagar R$9. E aí depois, quando duas grandezas são proporcionais, a razão entre os valores correspondentes é sempre o mesmo. De acordo com os dados desse gráfico, vamos calcular a razão entre o valor a ser pago e o número de impressões. Aí ali vocês têm as razões ao ladinho e no final ele chega aí no 0,25, que é o valor aí de uma impressão. Assim encontramos K igual a 0,25, né, que é o valor aí de cada impressão, que é o mesmo valor usado para multiplicar por N, né, que seria P igual a 0,25 vezes o N. Repare que para calcular essa razão, não consideramos o número de impressões igual a 0, né? Nesse caso, o valor a ser pago seria igual a 0 e não faz sentido trabalharmos com uma fração com o denominador igual a 0. Agora verifique se as grandezas envolvidas em cada afirmativa são diretamente proporcionais ou não. E aí depois é para justificar aqui a nossa resposta. Então, olha na primeira questão. A questão A, ela fala o seguinte: a quantidade de comida em um prato e o preço a ser pago em um restaurante de 100 gramas de comida custa R$ 2,99. Então, essa grandeza, ela é o quê? Ela é diretamente proporcional ou não? Quanto mais comida eu colocar no prato, é claro que mais peso ele vai ter e mais eu vou pagar, né? Um valor maior eu vou ter que pagar. Então, é claro que essa grandeza aqui, ela é diretamente proporcional. Vocês precisam muito de saber a diferença de diretamente e inversamente, porque vai chegar um momento que nós vamos calcular, e aí inversamente proporcional nós calculamos de uma outra maneira, tá? Então, eu preciso saber interpretar para saber resolver aí, né? Então, se aumenta aí o peso da comida, é claro que o preço para pagar, aí ele vai aumentar. Então, diretamente proporcional, tá? E vocês completam lá, que é para justificar, podem colocar com as palavras de vocês, para vocês entenderem bem certinho, né? Então, se aumenta a comida, vai aumentar o valor. Aí na questão B, a altura e a idade de uma pessoa. Então, olha só, a altura e a idade. Nós vimos até na aula de ontem que tem alguns alunos que têm menos idade que eu e eles são mais altos, né? Então, essa grandeza ela é diretamente proporcional? Quanto mais idade eu tiver, mais altura eu vou ter? Nem sempre, né? Então, é claro que essa grandeza, ela não é diretamente proporcional. E aí, vocês completam lá, tá bom?
E aí é a mesma coisa do pé, né? O tamanho do pé. Quanto maior a idade, maior o tamanho do pé? Não, né? Então também nem sempre. Então a grandeza também não é diretamente proporcional. E aí depois na questão C, o tempo e a velocidade média para realizar determinado percurso. Então esse tempo, eles não são grandezas diretamente proporcional, né? Já fiz aqui, já expliquei para vocês, dei um exemplo do carro. É que quanto mais rápido ele andar, menos tempo ele vai demorar para chegar no percurso. Então, ó, uma grandeza aumenta, a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, não é diretamente proporcional, né? Então, ali na questão C, não. Aí vocês completam também lá com as palavras aí de vocês, ok? Mas é bem fácil aí para vocês entenderem qual que é a diferença. E agora nós vamos seguir ali para a página do número 35, onde nós vamos ver ali matemática em detalhes. Então, olha só. Diz o seguinte, a regra de 3 na resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só, no 7º ano vocês aprenderam como poderiam usar a regra de 3. Né? A regra de 3 é aquela que eu tinha montado aqui no quadro, que tinha o 10 e 1, aí tinha o valor da caloria e o x embaixo, e a gente multiplicava cruzado, né? Essa é a regra de 3. Então, vocês já estudaram ela no ano passado. E agora, considere que 10 máquinas de mesma capacidade, então são 10 máquinas que trabalham no mesmo ritmo, né? Elas produzem juntas 450 peças de um determinado produto. Quantas peças serão produzidas por 17 máquinas idênticas às outras? Então, se eu tiver 17 máquinas idênticas a essa, né? Quantas que vai produzir? Então, quando dobramos o número de máquinas, a quantidade de peças produzidas, ela também vai dobrar, né? Reduzindo a metade o número de máquinas, a quantidade também vai reduzir. Então, também pela metade. Assim, nós dizemos que o número de máquinas e a quantidade de peças são grandezas também diretamente proporcionais, né? Quanto mais estiver trabalhando, mais peças aí vai produzir. E daí ali ele tem um exemplo, né? Ele tem aqui o valor aí das máquinas. E aqui do ladinho ele tem o valor aí das peças, né? Que serão aí produzidos de acordo aí com essas máquinas. Então, olha só, 10 máquinas, né? Aí produzem 450 peças. E agora, se em vez de 10 for 17 máquinas, quantas peças que ela vai aí produzir? Então, olha só, aqui eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, para resolver isso, eu posso utilizar aqui a regra de 3 para encontrar qual é esse valor de x. Então, como que funciona a regra de 3? Multiplico cruzado. Então, 10 vezes x é igual a 10x. 17 vezes 450 vai ser igual a 7.650. 7.650. E aí, esse 10 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, porque o meu objetivo é encontrar qual que é esse valor de x, que é o número de peças. E aí, 7.650 divididos por 10 vai ser igual a 765. Então, quer dizer aí que se eu aumentar para 17 máquinas, vou ter quantas peças? Eu vou ter 765 peças. Assim, 17 máquinas vão produzir aí esse valor de peças. E aí ele fala assim para observar que a proporção de 10 sobre 17, 450 sobre 765, é uma proporção. Então, assim nós podemos ver que 10 está para 17, assim como 450 está para o valor de x aqui, que seria 765. Então, sempre quando eu for montar um problema, eu vou falar, ó, 10 está para 17, assim como 450 está para 765, ok? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos resolvendo ali os exercícios da página 36, tá, ok? Tenha um ótimo final de semana.